Olá, meus amigos, estamos aqui então na reunião da Comendadoria Cavalaria Templária de Enoque. Hoje nós vamos falar sobre o tema apresentado pelo nosso irmão Cavaleiro Templário Ricardo, sobre rituais iniciáticos, né? Então, é um tema interessante que demanda muita pesquisa também, né? Com certeza o irmão pesquisou bastante. Antes de a gente entrar na questão do próprio tema, né? Hoje eu até estava olhando sobre a Luz no Caminho, da Mabel Collins, né, que fala muito do buscar, do iniciado. Então, até vou ler uma frase dela aqui que eu achei bem interessante. O caminho do manifestado para o imanifestado. O caminho é feito para a expansão da consciência. Caminho. Né? Então, esse nosso trilhar, né? A evolução é a luz escalonando sobre as trevas. A nossa evolução é a luz escalonando sobre as trevas. Então, quando a gente começa nossa busca pelo entendimento, a gente começa nessa nossa jornada. Outra coisa aqui que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante, antes do Ricardo iniciar, né? Nessa obra da Mabel Collins, que é uma obra que a gente se debruçou aí toda a equipe para fazer isso, para estudar a obra, lá na primeira série de regras dela, a regra 9, diz o seguinte: deseja apenas aquilo que está dentro de ti. Deseja apenas aquilo que está dentro de ti. A gente busca muitas coisas fora, esquece que as coisas estão dentro da gente. Só tem que se voltar para dentro da gente para poder enxergar. Né? E dito isto, vou compartilhar, vou liberar a tela aqui, Ricardo, para iniciar a tua apresentação. Está aparecendo aí? Ricardo, tá aparecendo a Cruz Templária. Isso, eu vou tentar aumentar aqui e ver se ele aparece. Tá. Quer passar para o slide 2 para ver se está rodando? Está a tela cheia ou não? Não. Tá, então vamos para a tela 2 aqui. Para ir para a tela cheia, tem que ir lá em apresentação de slide, lá em cima. Mas normalmente ele trava, primeiro, né? Normalmente não dá certo, né? Mas certo, quem sabe? Deixa eu ver aqui. Aqui está só dizendo... Não, deixa assim. Não Beleza. Não está aparecendo. Já foi para 2 ali? Um voltou? Isso. Um estava na 2. Voltou. Beleza. Jorge, só quero realmente agradecer a introdução, porque eu acho que essa parte de rituais iniciáticos, iniciação, tem muito a ver com o caminho, com a luz no caminho. Então realmente parabéns pela introdução, porque é todo um link, né, do que a gente está estudando, vai bater bastante sobre o que eu vou comentar agora. Então, falar sobre a nossa, né, comendadoria. Então, eu vou começar pela parte da iniciação. Tá? A iniciação eu peguei duas visões. Uma visão mais da psicologia e uma visão mais do esoterismo. Então, na parte da psicologia, ele coloca que a iniciação é um termo utilizado para designar o processo de abertura e alinhamento dos canais energéticos do indivíduo, dando origem a uma significativa expansão da consciência que provoca frequentemente uma mudança nos padrões emocionais e de pensamento do iniciado. Além da psicologia, ele também usa muito a parte dos chakras, tá? Que é também uma linha que eu peguei ali. O processo iniciático introduz o indivíduo a um grau mais profundo de como são vivenciados os fenômenos espirituais e também o ser divino em si. Ele é conduzido em certas tradições por um mestre ou professor, cuja função é proporcionar as necessárias condições para o amadurecimento espiritual do aluno, lançando as sementes para o desenvolvimento do seu processo de iluminação. A intensidade da mudança estará diretamente relacionada aos objetivos
traçados pelo seu eu superior, que saberá com toda certeza qual o ritmo necessário. Todo o trabalho vai ser voltado a caminho e cada indivíduo tem o seu ritmo. Então, a parte dos rituais, da iniciação, a gente não pode comparar, porque cada um vai ter o seu ritmo de caminhar para o seu destino, né? Para o final do caminho. Os processos iniciáticos nos levam a evidenciar as realidades espirituais de tal forma que se torna muito difícil não abrir os nossos corações à nossa verdadeira identidade, através da abertura do chakra cardíaco e o consequente sentimento de sermos amados, de sermos valiosos, de estarmos seguros e de todo um fortalecimento da nossa existência. Observa-se a demarcação de momentos de passagem ou transformação na vida do sujeito como algo necessário de ser significado de forma simbólica. A parte da iniciação fala muito da jornada do herói, dos ritos de passagem, da transformação durante essa passagem, que eu acho bem interessante. Essas passagens são quase sempre acompanhadas de um ritual cerimonioso, ou ao menos uma pequena celebração, sendo que o essencial parece ser o reconhecimento dessa mudança de uma situação para outra. Pressupõe, portanto, uma estrutura básica fundamental dos ritos de passagem, que consiste na separação de uma condição anterior e a agregação a uma nova situação. Dessa forma, pode-se afirmar que os ritos de passagem remetem a marcas de transição, que ocorrem em todas as culturas, sugerindo a ligação de conteúdos coletivos, a parte do inconsciente, à vida de um indivíduo, à consciência. Para que isso ocorra, tem que ver que são processos simbólicos e que apontam para uma ampliação da consciência. Então, tem um pouco ali também do Jung, né, em relação ao coletivo, né, e ao indivíduo. Aqui eu vou falar um pouco mais na parte esotérica sobre iniciação. A finalidade da iniciação é uma condição de preparação que consiste numa série de provas aplicadas ao aluno para determinar se ele é digno de elevação a uma posição religiosa ou social superior. Constitui também uma espécie de instrução, ensinamento, usualmente em forma simbólica de um conhecimento especializado. O procedimento da iniciação é a sua estrutura ritualística, onde o candidato é direcionado a ser testado de uma forma dramática. E essa espécie de iniciação exerce sobre o indivíduo um impacto emocional que talvez num diálogo por si só não teria. Os incidentes dramáticos da iniciação destinam-se a afetar toda a escala do eu emocional do indivíduo. Podem provocar, por exemplo, medo, ansiedade e, finalmente, a satisfação. Então, nós que passamos, né, pelos rituais, a gente sabe que a gente passa um pouco pela essa parte da emoção, né? A gente sente um pouco de medo, ansiedade, não sabemos o que vai acontecer. No final, a gente se sente satisfeito ou conseguimos cumprir com o que a gente estava buscando. A verdadeira iniciação esotérica, conforme é realizado hoje em dia, combina os fundamentos da iniciação que podem ser remontados às cerimônias efetuadas antigamente no Egito, em Roma, na Grécia. A admissão às antigas escolas de mistérios sempre se fazia sob forma de iniciação. Na gnose, o conhecimento especial que devia ser transmitido ao candidato era atribuído de natureza sagrada. Acreditava-se que esse conhecimento tinha origem divina e era revelado através de oráculos de sacerdotes. Assim, a iniciação em seu antigo caráter era um sincronismo de religião, metafísica e aquilo que podemos chamar de filosofia moral. O tema da iniciação girava em torno de mistérios comuns aos homens da época. Mistérios esses, porém, que ainda desafiam a razão a razão, a inteligência e a imaginação do homem moderno. A origem do universo, né? Quais são esses mistérios? A origem do universo e do homem
a natureza do nascimento e da morte, as manifestações de fenômenos naturais, a vida após a morte, eram esses temas. O conhecimento transmitido ao candidato, verbalmente e por simbolismo, bem como pela encenação de papéis ritualísticos, destinava-se a esclarecê-lo quanto a esses mistérios. Como esse conhecimento era sacrossanto, não devia ser profanado por revelação ao indivíduo não iniciado, despreparado e desqualificado. Consequentemente, solenes juramentos eram exigidos aos candidatos, no sentido de nunca divulgarem o que conhecessem durante a iniciação. É verdade que hoje em dia o homem tem forte tendência a não celebrar vários estágios da vida, porque por onde tem que passar. Ele não sente mais com certa acuidade o quanto se modifica a cada prova que supera. Pouco a pouco, torna-se inconsciente de suas metamorfoses. Aí ele está contando até a nossa própria vida, né? A gente, de criança, adolescente, a gente, né, tem várias civilizações, várias culturas, né, indígenas que faz a mudança da criança para o adolescente, ou do adolescente para o adulto, que nós perdemos um pouco isso. A gente, às vezes, não comemora o aniversário, ou o ritual que a gente faz do batismo, da crisma, são rituais que, às vezes, a gente vai perdendo nos dias de hoje. Amaciando o caminho de sua vida, removendo todos os obstáculos do seu itinerário, ele nega uma verdade, mente a si próprio. Perdido numa fabulosa neblina da alma, perde o passo em relação a um indispensável cabeça vital. Hoje, as aflitivas questões sobre o significado da vida provêm principalmente da perda desse ritmo existencial. Bem ao contrário, civilizações e povos antigos sentiam fortemente o quanto era necessário que celebrassem cada fase da vida, seus ritos de transição. Porém, não eram apenas festivais para comemorar a passagem a um novo estágio de existência. Realizando-se toda a comunidade, induzia uma vitória entrada a uma nova fase da vida, através de uma série de atos geradores de poder. Aqui ele também comenta, assim, não é só a transição, mas assim, o envolvimento das pessoas que estão ao seu redor, envolvendo a comunidade. A gente perdeu um pouco isso, né? A gente, às vezes, tem essas passagens individuais, mas a parte também dos rituais iniciáticos é que, né, pessoas ao seu redor participem desse ritual, né, dessa iniciação. Este é o propósito das doutrinas e práticas secretas denominadas mistérios, que são comuns ao Oriente Médio, à Grécia e à Roma Antiga. O ritual foi introduzido para modificar a qualidade da alma do postulante, para elevar a sua consciência a um nível super-humano e para transformá-lo no ser eterno. Assim, os rituais antigos representam morte e ressurreição, de modo que possa o indivíduo vivenciar simbolicamente um estado super-humano e vida eterna. Essas práticas resultaram na verdadeira vitória do homem sobre o seu medo da morte. Através da morte iniciática, o ser humano fica absolutamente convencido de que não sofrerá a angústia da morte, que é a sorte do homem comum. Na verdade, ele sente-se salvo porque foi iniciado. Na parte da iniciação, existe a situação do duas vezes nascido, né? Você tem que morrer para renascer. Então, a iniciação de toda a parte religiosa, a nossa ordem é isso, é a gente renascer, a gente morrer para renascer. Rituais iniciáticos. O desenvolvimento das civilizações sempre esteve acompanhado pela presença das chamadas escolas e mistérios. O que sustenta a transmissão do conhecimento nas escolas e mistério é a iniciação. Tal fenômeno se processa quando uma pessoa ingressa na busca por sua própria sabedoria para sob o auxílio e orientação de uma das muitas escolas de mistério que já existiram sobre a face da Terra.
Uma das coisas também que se fala, né, que se fala da iniciação é que a gente sempre caminha a iniciação sempre com o mestre, com o professor. Então isso também é importante, né? Além de envolver a comunidade ou as pessoas ao nosso redor, nós estamos sempre caminhando junto com um mentor. O avanço no processo da iniciação exige que a pessoa possa manter uma certa disciplina condizente com essa busca. As disciplinas exigidas variam conforme as características da escola iniciática, como também varia de acordo com diferentes graus de conhecimento a que ela pode levar. Desde os mais antigos registros na história, sabe-se que as iniciações são acompanhadas por rituais e celebrações próprias. É fato também que a ensinação mística não teria fundamento caso não fosse acompanhada por mudanças especiais no nível de consciência e no comportamento dos contemplados pela inserção nos mistérios. A iniciação torna-se assim um modo particular de vida, na qual o objetivo principal é alcançar uma perfeita compreensão dos mistérios da criação a partir de si mesmo, tanto por meio de investigações místicas, quanto pela ajuda das revelações feitas nos rituais. Trata-se, portanto, tanto ritualística quanto psicologicamente, o exercício de compreender e dominar as forças materiais da criação, utilizando-as para edificar uma vida superior. Na psicologia, isso diz respeito a adentrar nas profundas camadas do inconsciente, convertendo-o em consciência, o que pode ser conseguido por meio da constante auto-observação de si mesmo, autocríticas, autoanálises, análises e meditação. Nas mitologias antigas, absorvidas nos rituais das escolas e mistérios, esse adentrar desafiador na profunda obscuridade, que é a matriz da luz, é representada de diferentes maneiras. Uma das mais comuns é a entrada em um lugar subterrâneo. Conta-se, por exemplo, que Zeus, ao nascer quase devorado por seu pai Cronos, não fosse ter sido levado para o fundo de uma gruta na ilha de Creta e ali alimentado por uma cabra até que se amadurecesse, a ponto de poder enfrentar o reinado dos titãs e desse início a uma nova era luminosa, a era grega. Entrar num novo estágio de vida com auxílio da comunidade e pelo poder do ritual significa iniciar, significa tornar-se iniciado. Vou até repetir. Entrar no novo estágio da vida, com auxílio da comunidade e pelo poder do ritual, significa tornar-se iniciado. Essas práticas resultaram na verdadeira vitória do homem sobre o seu medo da morte. Através da morte iniciática, o ser humano fica absolutamente convencido de que não sofrerá a angústia da morte, que é a sorte do homem comum. Na verdade, ele sente-se salvo porque foi iniciado. Eu vou colocar agora dois exemplos. Um exemplo que eu vou comentar foi o que o irmão Gletchen falou sobre a caverna de Platão, que tem também muito a ver com a parte da iniciação e dos ritos iniciáticos. Então, eu vou falar sobre a alegoria. A alegoria da caverna de Platão, né? Platão, que é um filósofo grego do século V, inaugurou a prosa grega escrevendo várias obras em estilo de diálogos. O intuito é, segundo a alegoria, encontrar o caminho para o saber. Para isso, temos como base principal o livro A República, no capítulo 7, que traz o diálogo de Sócrates com Glauco, onde eles discutem sobre várias questões, além dos mais tentam estabelecer uma cidade modelo, pautada na educação e no conhecimento do saber. Como até nós comentamos ali quando o nosso irmão Gletchen falou sobre a caverna de Platão, que além, né, da gente estar à busca pelo saber, o livro tenta traduzir uma cidade, né, a criação de uma cidade modelo, uma cidade visionária, né? O caminho para o saber, segundo a alegoria da caverna, se desenrola no momento em que o homem se liberta da caverna
saindo das sombras e da ignorância, ascendendo assim para o conhecimento. O homem apartado desde a infância do saber e apenas habituado às sombras leva tempo para habituar-se com a luz. Todavia, ele ainda é capaz de construir o saber, mesmo que tenha apenas vivido nas sombras. Então, né, tá se colocando assim, mesmo a gente na escuridão, e cada um tem o seu tempo, consegue sair da escuridão para a luz, para o conhecimento, para a sabedoria, que a partir da iniciação, dos rituais, do estudo, toda pessoa, de acordo com o seu ritmo, consegue passar por esse caminho. Na alegoria, compreendemos que o homem, tendo apenas as sombras dos objetos no mundo real, é capaz de percorrer o caminho do saber. Entretanto, mesmo que ele não saiba distinguir os objetos, tendo sido coagido da curiosidade, só lhe restou a descoberta das coisas. Nisto, é pertinente questionar-me: o homem é capaz de percorrer o caminho até o saber? O homem, em sua constante evolução, buscou sempre o conhecimento ou o saber. No Jardim do Éden, narrativa bíblica do livro do Gênesis, a mulher e o homem provam do fruto proibido, que contém o conhecimento, seja ele do bem ou do mal. Buscando examinar a natureza da ignorância e do conhecimento humano, Sócrates interpela Glauco pedindo que examine pessoas que vivessem desde o nascimento em uma caverna. Vivendo aprisionados, têm seus interesses totalmente voltados para os mundos da caverna, onde apenas se vêem sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna. Acostumados a conviver diariamente com tais sombras, naturalmente as tomariam por única realidade existente. Essa estranha cena busca descrever a nós mesmos como de partida somos. Vivendo identificados com a dança das aparências, sempre volúveis, expressos aos nossos sentidos físicos, nem sempre nos habituamos a refletir sobre a sua origem, sua proveniência e fundamentação. Ou dito, em termos filosóficos, qual a essência do sozinho. Normalmente nos damos por satisfeitos com o fato de que pareçam algo e, sobretudo, com que funcionam, isto é, nos atendam aos nossos interesses. Neste parecer, esperamos também que sejam consensuais com a opinião dos demais. Formamos, assim, uma comunidade de crenças compartilhantes que se baseiam mais na atribuição de ditas verdades do que no conhecimento direto, na experimentação prática, refletida e contemplativa. Nota-se na alegoria da caverna que não há revelação instantânea da realidade última da vida, mas uma gradual adaptação às regiões da luz, logrado um espaço contínuo no qual se consegue pouco a pouco ir se distanciando de velhos preconceitos e crenças que não condizem com a observação direta. Novamente, falando sobre essa situação a parte iniciática, é sempre um caminho gradual. A gente não consegue de uma hora para outra, a gente precisa de estudo, de tempo, e na própria caverna, assim, viveram vários anos, um tempo para depois um deles sair da caverna para buscar a luz. A alegoria socrática nos indica que existe, inclusive, diferentes etapas a se vencer, numa ampliação gradual do nível de compreensão, conforme se explora mais e mais territórios da realidade. Tudo isso alavancado por grandes esforços, uma boa base de coragem e ousadia. O desfecho da alegoria proposto por Sócrates é igualmente intrigante e revelador de aspectos fundamentais das escolas de mistério e seus processos de iniciação. Trata-se da necessidade de cautela ao se transmitir os conhecimentos obtidos e a necessidade de guardar silêncio sobre muito do que se foi obtido ali. Que no final, se tem até tem duas vertentes que talvez até sejam únicas, que fala que a pessoa que saiu da caverna seria e que voltou
seria um filósofo, porque ele foi em busca, ele não quis o conhecimento por si só, ele quis voltar para levá-los, né? Levar mais pessoas para a luz. E tem uma outra versão que diz que quem voltou foi o político, que a visão do político na época era o quê? Provavelmente até era filósofo, né? Que seria o bem comum. Seria que ele não queria conhecimento só para ele. Ele voltou para a caverna para que ele conseguisse trazer mais pessoas para a luz. Aí o outro exemplo que eu vou colocar sobre rituais iniciáticos é sobre a vida de Pinóquio, ou sobre, né, o filme de Pinóquio, ou sobre o desenho Pinóquio. O Pinóquio foi escrito, é um livro italiano, escrito por Carlo Collodi, no século XIX, 1883, se eu não estou enganado, que também tem essa visão ritualística iniciática da transformação, né, de um boneco de madeira para um menino. Então, também é uma coisa interessante para a gente analisar essa visão no conto de fadas, que a gente, às vezes, a gente até comentou, acho que o irmão Rui também, nós comentamos sobre a importância, né, do conto de fadas, não só para a criança, porque nessa época o conto de fadas, né, era até para os adultos, né? Então, vou falar um pouquinho então sobre a parte do Pinóquio, que também tem um vídeo interessante pela Acrópole, né, com a Helena Galvão, que é bem interessante também. Uma vida se baseia incessantemente entre razão e imaginação. Um balanço feito de avanços e de recuos que bem pode revestir a forma de um ritual iniciático. Assim, para ilustrar esse tema, escolhi tratar de Pinóquio, à luz do simbolismo e do imaginário, sob o prisma do ritual iniciático. Essa modalidade de ritual, ao levantar a questão da metamorfose existencial, nos introduz no seio do vivido e da sua hermenêutica. Só para colocar também, o livro foi escrito na Itália, em Florença. O Gepeto, né, ele tem uma correlação, né, de acordo ali com a Helena Galvão, um personagem grego chamado Japeto, que casou com a Clímene e teve como filho Prometeu. Quem foi Prometeu? Foi o semideus, né, que roubou o fogo dos deuses, que simbolicamente significa a capacidade de pensar. Então, assim, o Japeto tem uma correlação com o Gepeto tem uma correlação com o Japeto, e também coloca até o próprio Prometeu como Pinóquio, né? O Pinóquio como Prometeu, no final da história, né? Falando essa parte do fogo dos deuses. No começo, né, o Gepeto é uma pessoa que está sozinha, né? Não tem ninguém. Ele trabalha com marionetes, né? E na Itália se chama burratinos, então ele trabalha com burratinos. E ele não vende esses bonecos, e ele consegue uma madeira. E interessante que a Helena Galvão fala que essa madeira já estava inclinada para ser estava inclinada para o futuro e ansiava por uma experiência humana. Então, bem interessante, assim, era já uma madeira, já era um tronco diferente. É um tronco que já queria se transformar ter uma experiência humana. Então ele talha o boneco e à noite, né, ele pede, por umas versões ele pede para a lua, outras ele pede para a estrela d'alva que pudesse transformar, né, ter um menino, ter um filho. E aí tem a fada azul, a fada madrinha, que transforma primeiramente, né, o boneco, né, em um boneco animado, né? Então, assim, para ilustrar esse tema, escolhi tratar de Pinóquio, tá? Isso eu já falei. A hermenêutica da vida faz-se, entre outros caminhos possíveis, pelo lado da iniciação, que, enquanto modelo protótipo, é inerente à condição humana.
esta tendo a ser pontuada por uma sequência ininterrupta de provas, de mortes e de ressurreições, fazendo emergir o tema da morte iniciática, que permite ao iniciado ascender a uma vida espiritual superior, aquela que é possível a participação no sagrado. Nesse contexto, aí vou falar, aí voltar ali quando eu estava explicando. Nesse contexto, importa estudar o sentido atribuído à iniciação, especialmente aos ritos de passagem, para melhor se compreender a metamorfose iniciática de Pinóquio, através de sua transformação. Primeiro em boneco de madeira, como eu comentei, seguidamente em asno e, finalmente, depois de ter sido engolido pela baleia, transformar-se no menino. Então, como eu estava comentando, a madeira já estava inclinada para uma experiência humana, existe a fada madrinha, a fada azul, transforma ele no boneco de madeira, e aí o Gepeto tenta ensiná-lo, instruir a ir para a escola, a ser um bom menino, a ser uma pessoa justa, tal, e ele vai por outro caminho, ele é desviado, ele vai fazer o seu caminho. Aí ele troca um livro que o pai dele comprou por um ingresso para ver marionete, ele quer fumar, ele entra num circo, ele é roubado, até que o pai dele, não sabe onde ele está, ele compra um barco e vai para o mar. E aí ele engolido, né, o Gepeto é engolido por uma baleia, e o Pinóquio, sabendo que o pai dele estava procurando ele, sabendo que ele tinha ido pro mar, ele fica preocupado e vai atrás. E nesse caminho ele também é engolido pela mesma baleia. Então, essa situação da baleia, da caverna, né, da escuridão, tem toda essa parte iniciática, né? E aí ele aí a hora que ele encontra o Gepeto lá dentro, com uma fogueira, ou com uma luminária, né? Então tem essa parte da luz também, né? Que a gente está falando do Prometeu, né? Da luz, do fogo ser a sabedoria, onde ele consegue, com a fumaça, fazer com que a baleia abra a boca e ele sai, né, junto com o pai dele. Então eles saem juntos, né? Então o velho e o novo estão agora unidos, né? E voltam para casa e no final a fada madrinha transforma ele em um menino. Então essa é a história do Pinóquio, é a história da transformação, do renascimento do ser humano sendo representado, né? Que eu achei bem interessante. E só para, né, vou continuar, deste modo, o nosso propósito é privilegiar a importância do percurso iniciático como condição de formação de si mesmo no quadro espaço temporal determinado. O que significa, portanto, que o sujeito vai modelando a sua personalidade e o seu destino à medida que vai caminhando pelos corredores do mundo e da vida. A iniciação visa o conhecimento total e englobante do homem e tem como seu último objetivo que o jovem se transforme num outro homem, que já o iniciado. E isso porque ele teve a sua revelação religiosa e do mundo e da existência. Por outras palavras, a sua existência profana foi transmutada em sagrado. É pela iniciação que, nas sociedades primitivas e arcaicas, o homem se torna aquilo que ele é e aquilo que ele deve ser, um ser aberto à vida do espírito que participa, portanto, na cultura. A iniciação modelada pelos gestos criadores dos deuses, dos antepassados místicos e dos heróis civilizadores assume um traço importante, porque ela está recapitulando a história sagrada do mundo, o que significa que o neófito, pelo ritual iniciático, é uma espécie de ungido dos deuses. Daí a morte iniciática ser encarada como uma redenção. Então, já é isso. Opa, Deixa eu só... joia. Muito bom, muito bom. Deixa eu só pegar aqui. Só dar boa noite para o grão-mestre, né? Do Albino, está na sala. Do Albino, boa noite. Prazer. Ô, Albino, boa noite. Boa noite, irmãos. Vou pegar um negocinho que eu quero falar aqui. Tá. Fica aí. Tem um computador aqui, por favor.
tentar voltar aqui onde eu estava. Deu. Então, Ricardo, parabéns aí pela apresentação, pela pesquisa, né? Rituais iniciáticos, né? Um tema bem... É um tema interessante se a gente começar a refletir sobre iniciações, né? O que é uma iniciação, o que é o rito de passagem que você trouxe ali, ritos de passagem, né? Então, são ritos de transformação. Então, passamos durante a nossa vida por vários ritos de passagem, vários ritos de transformação. Uns que a gente até entende que é um rito de passagem, vai preparado para um rito de passagem, um rito de iniciação para aquele evento, e muitas vezes também a gente passa por ritos de passagem, de iniciação, de de alguma evolução, sem a gente nem perceber. Então, os ritos, a minha visão, né? Os ritos de passagem, ritos iniciados, acontecem muitas vezes durante a nossa caminhada na Terra, muitas vezes. E às vezes a gente não se dá conta, não se dá conta, tá? Dessas passagens, as turbulências que nos são acometidas e que nos fazem parar, pensar, refletir e ter uma nova visão, um novo entendimento e realmente dar um passo diferente. E às vezes até uma guinada total no que está pensando e fazendo. Gostei muito da apresentação, Ricardo, a questão ali do Gepeto, né? Então, eu vou deixar para os irmãos comentarem ali a questão. Eu fiz um monte de anotação aqui do Pinóquio. Achei muito interessante essa questão do Prometeu, do cunho filosófico que está por trás do conto de Pinóquio, né? O Prometeu, Pinóquio rouba o fogo, né? Falou ali que depois no final sai o pai e o filho dentro da baleia, os dois saem dentro da escuridão, né? O novo e o antigo juntos. Achei muito interessante a tua apresentação ali. Colocou também ali que muitos ritos de passagem, ritos iniciáticos, passam por juramentos, né? O juramento como proteção do conhecimento, para que o conhecimento não seja profanado, não seja vilipendiado, não seja deturpado por pessoas que não estão preparadas para aquele conhecimento. Por isso, o juramento, né? Por isso tem que dar a sua palavra, que você está respeitando o que vai ser passado para você a partir daquele momento. Por isso, muitos ritos iniciáticos têm o juramento. Eu achei bem interessante ter colocado isso aí. Não tinha me atentado ao porquê, né? Mas essa é a proteção do conhecimento. A minha filha, no mês passado, ela fez a Eucaristia, né? Fez a primeira Eucaristia dela, tomou a hóstia e tal. Foi um rito iniciático, né? Foi um rito, uma passagem dela na Igreja Católica, né? Que eu achei muito bonito e muito simbólico, né? Aí tem que ter, lógico, tem que ter todo o pós, né? O pós-evento para manter o adolescente, né? Naquela linha. Muitos pais hoje não fazem, mas é preciso fazer. Vamos ver aqui. Falou que as pessoas ao redor participam, né? Tem que participar dos rituais iniciados. Realmente, isso também é muito importante. Para a pessoa por si só, do nada, ela entender e ela mesmo passar por um ritual iniciático sozinha, né? Como aquele livro, O Filósofo Autodidata, que a gente já estudou, é algo muito difícil de acontecer. Geralmente tem um mestre que vem ao socorro e aí nos mostra o caminho. E aí a gente consegue entender e começa a trilhar. Dando cabeçada de um lado, tropeçando de outro, a gente consegue caminhar. Quando um mestre está à nossa frente, a gente consegue trilhar. Então, as pessoas que estão ao redor, né, que vêm ao encontro para recuperar a ovelha perdida, né? 99 não precisam, mas uma precisa. Então, vai em busca daquela. A gente falou disso aqui, eu lembrei, né, que isso aí já é uma questão da própria humanidade, né? A humanidade tem essa questão quando você tem um mestre, né? A pessoa que se ela não que ela se entende como mestre, mas ela entende que ela tem
uma responsabilidade sobre outras pessoas, ela volta para recuperar ou trazer para um caminho melhor outras pessoas, né? Então, isso já faz parte, eu acho, do próprio ser humano, quando evolui. Quando evolui. Vamos ver aqui o ritual, né? Ritual iniciático. Converter o inconsciente. Acho isso aqui muito interessante. Converter o inconsciente. Primeiro, há um entendimento, há uma névoa do conhecimento, mas ele é inconsciente. Você sabe que tem, você sente, mas você não compreende ele. E pelo ritual iniciático, você transforma aquela coisa que é meio inconsciente, meio sensitiva, em algo consciente. Algo que você começa a compreender o porquê. Então, o ritual iniciático tem essa força de fazer essa passagem, né? Mas que eu anotei aqui, morte e ressurreição, né? É entendido como você tem que morrer para o antigo para renascer para o novo. Você não pode ir para o novo carregando um cadáver nas costas, porque você não vai conseguir evoluir. Tem que largar ele e transmutar, né? Ir para frente. E aí, falando nisso, até aí trazendo aqui, o Dom Domingos vai nos agraciar com as palavras dele, mas em João 3, quando Jesus fala com Nicodemo, aí no 3 ele fala o seguinte, digo-lhes a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemo fala, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então, a conversa entre Jesus e Nicodemo. Então, ele está falando de um renascer para o Espírito. É um renascer para o Espírito. E aí, às vezes, as pessoas não compreendem, né? Não conseguem entender. É lógico que naquela época tinha a questão dos judeus e dos gentios, né? Então, era outra forma de pensar. Mas, mesmo assim, a conotação é essa aí. É o entendimento do que é o nascer de novo, né? Como é que a pessoa consegue compreender o que é renascer novamente? Então, essa é a minha colaboração, Ricardo. Parabéns. Assim, o tema é muito... Assim, é um tema realmente para sentar e pensar, né? Principalmente nas dezenas, centenas e milhares de passagens iniciáticas, né? De mudanças de pensamento e mudanças de consciência que a gente tem durante a vida. Muitas vezes perceptíveis e muitas vezes a gente só vai se dar conta lá na frente. Mas, parabéns, Ricardo. Você muda e principalmente a do Pinóquio ali, eu achei bem interessante. Eu só queria só comentar rapidinho, assim, né, nós já havíamos falado, e o comendador também, como é rico os comentários, né? Eu acho que, claro que a gente faz todo um trabalho antes, a gente coloca ali, mas os comentários são muito ricos. Eu acho que, assim, a gente conseguir refletir, né? Claro, eu estou falando de mim, mas os outros irmãos também, quando fazem a apresentação, e a gente conseguir refletir, eu acho que já é um passo, né? Que a gente já está um passo a mais nesse nosso caminho. Então, só realmente agradecer teu comentário rico aí sobre o meu trabalho. Tá? Obrigado. Tá joia, Ricardo. Valeu. Passar a palavra para o irmão Rafael. Rafael Moisés, está com a palavra? Boa noite, irmãos. Boa noite, comendador, grão-prior, grão-mestre. Grande alegria estar com os irmãos. O comendador já matou praticamente tudo, né? Mas para mim, a iniciação, ela tem um sentido um pouco diferente em função daquilo que a gente busca. Porque a gente vem a convite, né, de um irmão para sair da caverna, que está ligado a isso tudo. Mas João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está em relação à iniciação, né? Para conhecer a verdade, você tem que buscar ela. Para você buscar ela, você tem que passar por um processo. Esse processo começa com o véu que está na frente da gente. Esse véu, ele tem que ser tirado. Para ser tirado esse véu, você tem que prometer que
querer realmente buscar esse conhecimento e fazer algo com ele, que é muito difícil, como o irmão falou, a gente passa por provações, está sempre passando, e a iniciação ela tem que ter um peso. Se ela não tiver um peso, ela não faz sentido, porque você vai esquecer ela. Logo que você passa por ela, foi só uma iniciação. Por isso que antigamente, né, a gente vê nos filmes, nos documentários, até um pacto de sangue, que ficava a marca, aquilo era cada vez você olhar e você lembrar que você tem um compromisso com você mesmo. Já não é mais só com a iniciação, é com essa busca da verdade, com essa busca que vai te libertar dessas amarras, dessa caverna de Platão, desse véu que está na sua frente. Então, realmente, a pessoa tem que querer buscar esse ritual, né? Como Jesus passou por ele foi batizado, foi um ritual. Querendo ou não, foi um ritual. Passar por a Eucaristia é um ritual. Passar por uma iniciação templária é um ritual. Passar por uma iniciação maçônica é um ritual. E todos esses rituais, a gente não está sozinho, a gente sempre tem alguém ao nosso lado. Quem é que está ao nosso lado? Aquele que abriu, que fez o juramento e que está no juramento junto contigo. Então, assim, eu acho lindo, não é só você estar sozinho, mas ter um irmão, né, que vê, que tem a luz e que quer que você também veja. Então, eu acho que o mais lindo do ritual não é só você passar por ele, mas saber que tem um ser, um irmão, uma pessoa, um amigo que está do teu lado, que está te acompanhando, que está te segurando, que está te auxiliando e que você possa acreditar nele, que é o que está ligado ao divino, né? Então a gente tem essa ponte que nos conecta. Talvez tenha me expressado de forma errônea, mas enfim, para mim, parabéns, Ricardo, muito bom o teu trabalho. Você abrangeu bastante pontas aí, amarrou de todas as formas, está bem completo, não tem muito o que explanar, só a gente coloca o ponto de vista da gente, né? Então, parabéns, Ricardo. Realmente muito bonito, faz a gente refletir na iniciação que a gente fez e por que a gente fez, né? Que é o mais que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Muitas pessoas falam assim, você pode entrar na ordem? Pode, você pode sair. A qualquer momento você pode sair, mas por que você sai? Qual o teu objetivo de sair depois que você passou por uma iniciação, né? Curiosidade? Mais um querer saber? Por isso que o conhecimento era fechado, porque ele perde o valor. Hoje as pessoas não têm mais esse interesse de realmente querer buscar isso, porque ficou banal. Eu vou lá e pesquiso. É isso. Não é isso. É a verdade. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo de João 8:32, ele foi um dos versículos que mais pesou na minha vida em relação a essa busca das iniciações. Me ajudou muito, há muitos anos atrás, porque eu queria essa verdade, e essa verdade me libertou. Ela tem um peso, tá, irmãos? Ela tem um peso porque você tem que dar continuidade a ela, tá? Obrigado, comendador, obrigado aos irmãos, parabéns, Ricardo, um excelente trabalho. Não seria diferente, né? O irmão Oi, irmão. Obrigado, Rafael. não seria diferente, com certeza. Como você disse, a gente aprende muito um irmão com o outro. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, irmão. Uma Obrigado, boa irmão. noite a todos. Obrigado. Passar a palavra agora para o irmão Gledson. Irmão Gledson, está com a palavra? Boa noite a todos os irmãos. Ricardo, parabéns pela apresentação, iniciação, né? Vamos falar um pouco da nossa ali, né? Da iniciação que nós tivemos. Eu acho que eu Pode falar muito, hein? Temos postulantes e escudeiros aí. demorou um tempo realmente para mim cair a minha ficha de iniciação, sabe? Do que foi iniciação. Acho que demorou um tempo para mim cair essa ficha. Como o comendador falou, a gente passa já por iniciações na vida, né? Tem o batismo, vamos falar da igreja católica, né? Tem o batismo, tem a crisma, tem a primeira comunhão. Então, no tempo dos meus pais passavam isso para mim, era diferente um pouco hoje da minha filha, mas eu passar para ela, porque a gente tem a obrigação um pouco de não só dizer, não, tu vai lá, mas tu tens que cobrar, tu vai, o que está aprendendo, o que não está, então a gente tem que tirar um tempo para os nossos filhos já vir com esse incentivo, com essa, como é que eu vou falar, com essa
vontade de buscar esse conhecimento, porque o professor que está lá ensinando, ele não deixa de ser um mestre, porque ele está lá voluntariamente. Então, não deixa de ser um mestre também, está lá ensinando, a professora, né? Então, e a gente passa por essas fases da vida e a gente não percebe. Como eu falei, na minha iniciação, na hora, tudo foi muito, né, mágico, mas o que realmente foi aquilo ali, demorou um tempo para mim degustar, degustar não, desculpa, digerir isso aí, o que que é essa iniciação, né? Então, mas é só para falar um pouco disso e parabéns pela apresentação e quando crescer quero ser igual a ti, tá? Apresentar assim. Oi, irmão. Assim, só para colocar, Gladys, assim, eu realmente eu acho que estou na mesma linha, assim, eu demorei um pouco também para entender. Eu acho que, como eu falei, cada um tem seu caminho. A gente não pode comparar, o nosso caminho é individual. A gente está juntos, né? Mas cada um no seu nível e eu acho que isso é importante também. A gente tem que saber disso. Eu realmente também demorei um pouco para entender a nossa iniciação. Então, eu estou também nessa mesma linha, tá? Obrigado pelo comentário, meu irmão. Como o Rafael falou, né? A iniciação é algo muito forte, muito forte. Ela, se a pessoa conseguir cair as fichas, depois, né, entender e assumir e dar sequência. Passar a palavra agora para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, está lá a palavra. Boa noite, irmãos. Primeiramente, meu irmão gêmeo Ricardo, olha, que orgulho de você, meu irmão. Para mim foi a melhor apresentação que você fez até hoje, porque é a que mais me impactou, assim, mais me deixou pensativo, né? Então, assim, achei assim fantástico você buscar sair daquela questão da iniciação em si, mas buscar essa visão em outras coisas, como a história do Pinóquio. Achei fantástica a questão do Prometeu, sabe? Aquela questão também do Pinóquio dentro da baleia, que seria, no meu ver, assim, posso estar errado, mas a questão da própria morte e o renascimento quando ele sai, né? Então, para uma nova vida é onde ele ganha o direito de ser uma criança, né, de carne e osso. Então, achei fantástico, nunca tinha nem parado para pensar dessa forma, então achei muito legal a forma como você conduziu os trabalhos, fantástico mesmo, irmão, meu irmão gêmeo aí. Então, assim, na questão da iniciação, né, eu vou voltar lá no tempo, quando eu estava conversando com o Rafa, né, quando meu padrinho, o Rafa, aí, que fez o convite para que eu entrasse para a ordem, e conversando com o Rafa ali, ele dizia para mim assim, sabe, que a iniciação, que não tem como você voltar igual da iniciação. E eu não conseguia entender isso, sabe? Não conseguia entender esse processo dessa iniciação que a gente teve lá em Carangola, né? E aí o interessante disso tudo é que, assim, chegando lá, eu imaginei que seria uma coisa mais aquela coisa de iniciação mesmo, como eu tive quando eu fazia yoga, que eu, né, é uma passagem, mas assim, não foi algo tão impactante quanto que eu tive lá em Carangola, né? A gente tem a iniciação do Reiki, que é muito forte também, aí o irmão Rui vai poder falar bem mais sobre isso, mas no Reiki a gente já tem uma questão que não é só uma passagem, mas você já vê uma mudança, né? A gente sente uma mudança dentro da gente. E aí em Carangola eu imaginei que ia ser uma coisa mais assim bem física, né? E foi totalmente o contrário, sabe? Concordo com o irmão Gladson, concordo com o irmão Rafael, com o irmão Ricardo quando falam ali que demorou para entender, para cair a ficha. Eu acho que ainda está caindo a ficha, porque ainda hoje às vezes acontece alguma coisa e você isso que aconteceu lá em Carangola, sabe? Então, realmente, para mim, foi algo muito forte, muito impactante e, assim, que inesperado, né? Totalmente inesperado. Foi totalmente diferente do que eu podia imaginar. E muito forte. Então, achei muito bacana, irmãos que vão a Carangola. Olha, vou falar o que o Rafa me falou. É impossível você voltar igual de lá, né? E demora mesmo para a gente entender o que acontece lá.
Outra coisa ali, o Jorge colocou ali na questão falou do filósofo autodidata que a gente trabalhou, né, Jorge? E aí, que é difícil a gente ter aquele começo. Mas daí eu vou trazer uma outra analogia. Por exemplo, a gente pega o Siddhartha Gautama, né? Que foi o primeiro a atingir o estado de Buda, né? A partir daí a gente começa a ter os mestres e os discípulos, né? Então eu vejo que ali no filósofo autodidata a gente teve isso. A gente teve ele chegando, entre aspas, a uma iluminação, e aí ele tem o discípulo dele que volta com ele para a ilha, né? Então aí que se começa justamente essa questão do mestre e discípulo, né? Então o meu entendimento dentro do filósofo autodidata seria isso. E também dentro do que foi colocado daí pelo irmão Rafa, acho que foi o irmão Rafa que colocou, mas se não foi, ou foi o Jorge, enfim, quando a gente fala ali, e aí a questão da reunião esotérica e que é outra coisa, a gente tem uma ritualística dentro da reunião esotérica, né? E uma coisa que eu aprendi na reunião, que conversando depois com o tempo, a gente conversando com um, conversando com outro, eu consegui ver também algo diferente, porque a nossa reunião esotérica, eu aprendi, como o próprio Grão-Mestre fala ali, né? A gente tem que escutar com o coração, né? E não escutar com os nossos ouvidos. E aí é onde a coisa acontece. Então, a gente tem um ritual, mas não é só a questão ritualística, não é só a questão física, a sequência ou a passagem. Tem aí o que a gente estava falando ali da questão da mudança, né? Como o Rafa colocou ali, né? Às vezes é curiosidade, né? A pessoa vai a Carangola, faz a iniciação, matou a curiosidade, aí eu volto porque a gente estava conversando lá no hotel em Carangola, quando o grão-mestre estava falando conosco, disse assim, quem não está preparado não vai escutar. Então, a pessoa pode até ir à iniciação, mas ela naturalmente, se não estiver preparada para entender, vai ser só algo físico que para ele talvez não faça sentido e naturalmente vai se afastar. Mas realmente, quando a gente se entrega, e eu acho que essa é a palavra para quem for a Carangola, quem for fazer investidura de escudeiro, enfim, é a entrega, se entregar de corpo e alma e sentir, escutar com o coração. Aí a coisa muda totalmente. Era isso que eu tinha para colocar, desculpa me alongar. E, meu irmão gêmeo, parabéns, sou teu fã, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Fantásticos comentários. Muito bom, muito bom. A iniciação do Eduardo foi algo... A palavra talvez seja sobrenatural, mas foi algo divino, assim. Nossa, muita energia. Nossa, algo realmente... Para mim também, eu já tinha feito a iniciação, mas estar do lado do Eduardo, o negócio foi muita energia mesmo. Nossa. Passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, está com a palavra. Aqui, estava achando o microfone. Depois dos comentários dos irmãos, a gente fica até atordoado, gente. Como o irmão Ricardo muito bem colocou, e Ricardo, parabéns pela apresentação, você foi fantástico. O legal é quando a apresentação termina e você diz assim, agora que estava indo, né? Por que isso? Parece que é intencional, porque diz assim, agora que vão começar os comentários e vai ficar legal. O Ricardo sabe muito bem dar aquela degustada na gente, e quando fica legal ele termina, e aí começam os comentários, e daí a gente começa a ouvir os comentários e eu penso assim, cara, eu não vou falar nada, todo mundo falou tudo muito legal, mas... Ricardo, parabéns pela apresentação, foi magnífica, trouxeste essa parte filosófica, né? Essa analogia entre o simbolismo da história do Pinóquio, do mito de Platão, coisas muito pertinentes para o que a gente está falando, né? E algumas coisas me chamaram a atenção, como sempre quando você fala, algumas coisas chamam a atenção, né? E o primeiro delas eu não consigo ver diferenças, e aí é uma reflexão e uma dúvida também perante os irmãos. Eu não consigo ver diferença entre um rito de passagem e uma iniciação, né? Consciente ou inconsciente, no nosso caso, como o Jorge muito bem colocou,
Um rito de passagem, você sai de um ponto onde você estava, seja físico ou espiritual, e vai para um outro. Uma iniciação é a mesma forma. Vamos dar um exemplo. Eu não consigo ver diferença em termos conceituais. A minha filha também fez a iniciação, entre aspas, na Igreja Católica. Ela fez a primeira comunhão com a Alice também. Eu não conseguiria dizer se aquilo foi uma iniciação, né, à doutrina cristã, ou foi um rito de passagem. Para mim, foi as duas coisas são sinônimos, né? Eu não sei se eu não entendi bem, ou para mim eu não consigo ver diferença nisso, né? É um ponto conceitual que para mim não, né? Tudo nós saímos de um princípio, seja físico ou espiritual, e vamos para um outro, físico ou espiritual, também uma escala de evolução, onde nós nos abrimos a um novo mundo, né? E isso para mim é uma iniciação, como ocorreu em Carangola, e eu não vou falar nada sobre Carangola, os irmãos já falaram bastante. Eu tenho certeza que o grão-mestre, com a sabedoria dele, vai saber o que falar e o quanto falar, porque nós temos escudeiros aqui, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi em locais subterrâneos, algo que passou quase desapercebido na apresentação do Ricardo, né? E aí, quando o Ricardo falou que as iniciações aconteciam, né, na época dos mistérios, né, das escolas de mistérios, vamos falar no Antigo Egito, ou algo muito mais antigo, né, em locais subterrâneos. E aí me veio 2 locais. O primeiro é a Quinta da Regaleira, que alguns irmãos foram ano passado em Portugal e conheceram, né, subterrânea, lá embaixo, né, onde ocorriam algumas iniciações. E o segundo é um lugar mais antigo ainda, né, que é, vamos dizer, o marco zero dos Cavaleiros Templários, que é o Domo da Rocha em Jerusalém, né? Parece que tem algo abaixo da Mesquita de Al-Aqsa, né? Me desculpa se eu errar o termo. Parece que também se fazia alguns rituais iniciáticos lá no Domo da Rocha, na parte subterrânea lá, né? Aonde reza algumas lendas que foram escavados e encontrados os tesouros do rei Salomão, né? Mas isso é uma outra história, né? Mas me veio quando se falou né, na parte subterrânea, né, dos rituais. Mas, e o que me chama a atenção também, e daí me veio um livro contemporâneo que eu tinha certeza que ninguém ia falar sobre isso, né, que é sobre os All Blacks. Os All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia, né, e ela, estatisticamente, é a equipe de todos os esportes mais vitoriosas. Ela é muito mais vitoriosa em termos de estatística do que o time dos sonhos americanos de basquete. Ela tem 87% de vitórias em quase 100 anos. É o time de rugby da Nova Zelândia. E eles são recheados de rituais iniciáticos, né? Eles têm uma dança que fazem antes dos jogos, que ao olhar de um espectador menos atento, falar, aquilo é só uma dança, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou tentando levar para o lado do ritual e do poder dos símbolos, né, Ricardo? Que todo ritual tem um símbolo, né? E essa dança para eles remete aos ancestrais da cultura maori, né? Que tem centenas de milhares de anos. Então, aquele ritual para eles tem um simbolismo que é muito maior do que eles estão vendo no momento, né? Então, aquilo ultrapassa o tempo. Um outro ritual que, quando o jovem entra para os times dos All Blacks, geralmente com 16 ou 17 anos, ele recebe uma caderneta com as fotos das camisetas desde os primeiros All Blacks, de 100 anos. Então, eles recebem aquela foto com mais de 50 camisetas e capitães das equipes, né? E por que eles recebem aquilo? Aquele ritual deles receberem aquilo ali tem todo um sentido simbólico. Quando eles recebem aquilo, eles percebem que existiram mais de 50, 60 atletas em 100 anos que vestiram aquela camiseta, então ele tem a responsabilidade de vestir aquela camiseta em nome dos ancestrais que já não estão mais aqui, mas que em determinado momento vestiram aquela camiseta. E quando eles recebem a camiseta, os treinadores falam para eles assim, ó, você tem a obrigação, você está recebendo essa camiseta num patamar. Você tem a obrigação de, quando você se desfazer dessa camiseta, daqui 5, 10 anos, quando você sair do time, você deixar ela num patamar mais alto do que quando você recebeu.
né? Olha a transmissão de cultura desse ritual, né? Que eles, enfim, eles são uma seleção que é recheado de rituais e símbolos, né? Então, quando no transcorrer da apresentação do Ricardo, me veio muito, né, esses rituais também, esses rituais dos All Blacks, né? Como vieram outros também, né? Mas eu tinha certeza que, eu acreditei, ninguém vai puxar essa parte esportiva aqui, né? Em algo tão, parece espiritual, mas me veio muito essa cultura deles para a gente quebrar um pouquinho a, a história aqui. Mas, Ricardo, parabéns, foi sensacional. Oi, João, obrigado. Eu achei legal isso, né? Assim, a gente estava falando sobre aquela situação da civilização ocidental. Ela se perdeu um pouco a situação dos rituais, dos ritos, né? E aí tu falou dessa parte do Maori, né? Que é né? Um indígena da Nova Zelândia. Então, eu achei interessante. A gente a gente às vezes fala né, dos rituais antigos, mas nós temos esses rituais que continuam, né, sendo divulgados. Então, achei bem interessante. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Sim. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, se quiser se manifestar, estava a palavra, tá? Sem áudio ainda. Tá sem áudio ainda. Opa. Aí, Deu, agora deu. ok? Sim, pode falar. Então tá. Vamos, vamos falar uma coisa muito legal. Por exemplo, o renascimento. Porque quando a gente entra numa iniciação, a gente renasce para o conhecimento. E o mais importante, quando a gente renasce, o conhecimento a gente tem um chamado. E esse chamado talvez seja por uma vida inteira de conhecimento. E temos a obrigação de passar esse conhecimento, dessa iniciação, perdurar ela para toda a vida. Porque quando a gente é chamado, a gente nunca pode desistir. Eu acredito que eu estou no início, eu ainda sou escudeiro, mas eu acredito que eu tenho chamado. E a gente vai honrar esse chamado. Como todos que estão vindo agora, eu acredito que vão fazer igual a mim. É, é isso que eu consegui sintetizar. Bem simples. Obrigado, irmão. Show, show. Obrigado, Dani. O D'Angelo falou pouco, mas falou bonito, hein? E essa situação do chamado é interessante, né, Jorge? Porque, claro, que a gente entrou na ordem, claro, pela amizade e tal, mas tem um chamado, né? Eu acho que ou esse chamado vai durante o caminho, né? Então isso também é Ricardo, interessante, assim, muito legal. sim, até quando o D'Angelo falou, até a gente se emociona, né? Questão de chamado. É porque, assim, muitos amigos, ou muitos conhecidos, a gente são convidados, a gente explica, né, e tal, mas como o irmão Eduardo falou, do Dominico falou outro dia, a pessoa não está preparada para ouvir, então não adianta, não chegou o momento dela ainda entender que ela, né, olhar para dentro dela e querer fazer algo diferente e querer buscar algo, entendeu? É o momento de cada um, é o caminhar, como tu falou, Ricardo, é o momento do trilhar a estrada, uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas assim, a gente entender que há um chamado e eu gostei muito do que tu falou, D'Angelo, assim, quando você se propõe a parar e escutar o chamado, assim, o chamado sempre houve, mas você nunca quis escutar. Aí quando você para e escuta, aí você assume um compromisso, porque é como o Rafael, às vezes a gente conversa, né? Quando você vê, não dá para desver. Então, quando você sente o chamado, não dá para dizer, não, agora eu não quero mais. Não, cara, o chamado veio. Ah, cara, agora é assim. E como tu falou, pro resto da vida. Você vai estar no último dia da tua vida, ainda vai estar lá, pulsando aquela energia de, né, da espiritualidade, né, de entendimento. Eu gostei muito. Falou pouco, mas falou bonito. Show de bola. Obrigado, Eu irmão. vou passar agora a palavra aqui antes de passar para o Grampioli, vou passar a palavra para o irmão Rui.
Irmão Rui. Desculpa, vou passar para o irmão Rui primeiro, depois eu passo para os postulantes ali que queiram se manifestar. Muito boa noite a todos. Eu vou me conter aqui no falar, porque nós temos o D'Angelo e o José Prestes, né? Então posso me empolgar e acabar falando o que eu não devo. Mas eu acho que hoje nós estamos dentro de um funil, né? Começou com uma brilhante expansão, né, do funil, naquela parte mais aberta, né, onde todo o líquido entra ou qualquer outra coisa, que foi aí a abundância de informação sobre o tema. O Ricardo conseguiu ir buscar em 3 pontos diferenciados, juntá-los e trazer essa brilhante apresentação que nós tivemos hoje. Então, quando você chega na boca lá, no fundinho do funil, né, tá espremido e depois que todo mundo falou, não sobra muita coisa. Mas eu só gostaria de deixar, já que nós temos aí um escudeiro e um 2 postulantes e um postulante. Tem dois postulantes? o irmão Sérgio e o irmão José. Ah, tá, eu não tinha visto ali embaixo, desculpe. Então, são 2 postulantes e um escudeiro. A questão da iniciação, de todas as explanações que foram já brilhantemente aí apresentadas por todos os irmãos, a única coisa que nós temos que tomar um pouco de cuidado é antes da iniciação. Eu acho que o ponto principal para você ter uma excelente iniciação é você ser preparado para ela. Você não pode criar expectativas, você não pode criar objetivos, você não pode criar uma situação de glamour. Eu vou ser iniciado porque eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ser iniciado porque eu vou ter um avental, eu vou iniciado porque eu vou ganhar um manto, eu vou ser iniciado porque eu vou ganhar um colar. Nós não temos que ter essas expectativas. Nós temos que adentrar a parte do postulante para aprender e nos preparar para sermos iniciados, para que justamente não ocorra aquilo que vem ocorrendo na maior parte das entidades iniciáticas do mundo, onde a pessoa entra, fica 1, 2 meses, não correspondeu à minha expectativa, vira as costas e vai embora. Mas eu não aprendi nada. Não é que ele não aprendeu nada, ele não foi preparado antes para ele ser iniciado e ter essa iniciação como o esplendor do renascimento da vida. Todos nós morremos numa iniciação, independente de quantas nós o façamos. Eu estou já na 8ª ou 9ª iniciação. Toda vez que eu mudo de grau, eu faço uma iniciação. Sou obrigado a passar por uma iniciação. Então, a gente renasce para, novamente, né, viver em novo patamar, em novo aprendizado. Então, eu solicito aos postulantes e ao escudeiro, não criem expectativas. Não almejem colares com decorações, louvores ou pedestais ou qualquer outra coisa que venha a vangloriar aquilo que você tem como mente lá na frente. Aproveite esse momento único de aprendizado para se prepararem e aí sim terem uma iniciação profícua de qualidade com aquilo que vocês terão de aproveitamento após ela, que aí sim a iniciação passa a ser algo de reflexão todas as vezes que nós temos uma reunião e essa reunião nos faz voltar à nossa iniciação. Mas nós temos que estar bem preparados para isso. Por isso que eu sou a favor de que o iniciado tem que passar pelo processo de 1 ano, 1 ano e meio antes de ser iniciado. Que é justamente para que, se tiver que ser depurado, que o faça enquanto postulante, enquanto escudeiro, não depois de iniciado.
porque daí nós perdemos todo o tempo de trabalhar com uma pessoa que chegou ao cume e caiu rolando lá de cima sem estar preparado para nada. É isso que eu tinha a colaborar hoje. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez ao irmão Ricardo, que não só você, né, mas todos os irmãos têm apresentado aí trabalhos excepcionais. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, irmão Rui. Obrigado, irmão Rui, pela manifestação. Mas você falou uma grande verdade, né? E que os postulantes e o escudeiro aí, né, tem tempinho para refletir também sobre o que você falou, que é muito importante. Estar preparado no coração, né? Não pensar no glamour da coisa. Aí o sentimento é muito mais forte. Irmão José Prestes, quer se manifestar, irmão? Eu queria dar primeiro parabéns ao irmão Ricardo também. O Ricardo é o camisa 10, né? Tu lançou, ele cabeceia e faz gol, né? Ó, meus parabéns, uma Nem tanto, apresentação Pastor, nem tanto. no guia, né? E saudar também o Grão-Mestre, que tá nos prestigiando na reunião também, né? Para mim é uma honra participar da mesma reunião de uma figura tão especial que eu considero o Grão-Mestre, né? Então, parabéns. E eu entendi, Jorge, agora que tu me falou acho que não sei se foi semana passada, falou, é muito importante os iniciantes não perder essa reunião, que vai ser uma ponte muito interessante para tudo que vai vir na sequência. Então, eu até parabenizo todos vocês. Eu estou cercado aqui de grandes guias, entendeu? Eu vi até o irmão Rui falando para nós, a gente não se desvirtuar, achar que vai ganhar colar ou isso, aquilo. Eu tenho bem nítido para mim que esse grupo aqui, ele prioriza o ser. Só isso. Não percebo cada um dos irmãos assim que eu converso, que eu consigo dialogar, é o ser. Tanto é que esse processo aí da iniciação, eu percebo que, como é uma busca do saber, o saber interno, a gente sempre precisa de um guia. E o pessoal aí cumpre esse papel de forma, olha, exemplar. Meus parabéns para todo mundo, cara. Todo mundo leva ao pé da letra esse sentimento de, ó, cara, vamos chamar o irmão aqui, ó, o irmão tá meio desgarrado, vamos chamar o irmão, vamos trazer junto. Isso aí é algo fenomenal. Meus parabéns para todos, cara, sem exceção nenhuma, e é de coração, viu? Então, eu queria fazer esse relato aí. E também, assim, ó, eu até percebi, eu estava pensando, assim, que eu acho que, no meu, tô recém chegando agora, mas eu vejo o irmão Rui, que tem toda essa experiência ali, falando, eu particularmente me vejo em vários momentos me passando por momentos da iniciação. Até eu também estava com esse sentimento assim, porque, pô, cara, se a gente está nessa busca incessante do eu, do me conhecer, então realmente eu também me percebo assim que a gente está em uma inteira iniciação, assim, vários momentos da vida a gente está nesse processo de iniciação. Então, eu acho que mais ou menos eu também entendi bem a situação e é isso. Vou deixar agora, tem mais pessoas para falar. Meus parabéns e muito obrigado por todos, pelo carinho de todos aí. Ricardo? Pois é, irmão. José, obrigado, tá? Obrigado. Acho que foi bem interessante, sim, tu entender. Assim, eu acho que cada vez que a gente está participando, até acho que o Dudu comentou, né? Eu acho que cada apresentação nossa, minha, eu vejo que eu estou evoluindo. Então, eu estou nesse caminho, eu estou nessa, né? E tu também, a hora que cada vez que tu está participando e colocando, né, o seu depoimento, tu está crescendo. Então, isso é muito importante, tá, José? Então, participa mesmo, faz o depoimento, vai com o coração que o caminho é esse, tá? Obrigadão. Não esqueça dos trabalhos, hein, José? E não esqueça dos trabalhos, né, José? O trabalho tem que entregar aí para poder ir a escudeiro, hein? Estou esperando seus trabalhos. Passar a palavra agora para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, se quiser se manifestar, irmão, tá com a palavra, tá? Mas fica à vontade. O Sérgio está no celular.
Vou passar, bom, Acho que vou está passar. sem áudio lá. Tá sem áudio? Tá sem áudio, irmão Sérgio. Se tiver com o celular ali, tá sem áudio. Aí, agora Agora deu certo. Pode? Se quiser, deu certo? fique à vontade. Se quiser se manifestar, tudo bem. Se não quiser, não tem problema, tá? Tá bom. Pode ficar à Bom, vontade. em primeiro lugar, eu queria agradecer a acolhida que eu já tive até então, né? Uma acolhida muito carinhosa, muito fraterna, e gostaria de agradecer pela noite de hoje, porque foi uma noite assim muito elucidativa, foi uma noite assim muito proveitosa, né? Uma noite de muita luz para mim, que estou aí praticamente há 15 dias em contato com a Ordem Templária, como postulante, né? Mas conhecendo um pouco da Ordem Templária já pela lida que tive na vida em outra instituição, né? Duas coisas que são importantes para mim, assim, em primeiro lugar, não estar sozinho, né? Estar sempre acompanhado de uma pessoa e, principalmente, dessas pessoas que eu vi hoje aqui nessa noite, que, assim, pessoas que, com certeza, me colocando a mão no meu ombro, vão me fazer melhor. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa ideia de fraternidade, essa ideia de companheirismo, essa ideia de irmandade, né? Porque você está convivendo com pessoas que certamente vão te fazer melhor, vão melhorar a tua vida. Então, isso é muito importante. A iniciação, para mim, tem vários significados. Um deles é a transformação. Eu tenho iniciação como transformação. E aí me vem à memória, assim, o que a gente passa numa iniciação, né? As provas, os obstáculos, as dificuldades, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente passa numa transformação, numa iniciação que vai nos transformando ritualisticamente até o seu final, quando você realmente se sente iniciado. E uma vez iniciado, sempre iniciado, né? Você nunca deixa, você pode deixar de ser membro de uma instituição, mas se uma instituição pela qual você passa por uma iniciação, você nunca deixa de ser iniciado. A iniciação te marca indelevelmente, né? Como pessoa, como ser humano, como membro de uma instituição, mas você é marcado indelevelmente. Quem na vida já teve o privilégio de ser iniciado, entende o que eu estou dizendo agora, quando eu falo de que iniciação é transformação. E a transformação que, como já foi dito, te subtrai o anterior, o passado, e te envia a um futuro promissor, a um futuro melhor, a uma vida melhor, por você ter passado por aquele momento indescritível que é a iniciação. Então, era o que eu tinha que dizer. Assim, me desculpe se eu me alonguei, mas eu vejo assim, não estou criando uma expectativa, mas estou vendo uma coisa assim bem real, de que realmente fiz a escolha certa. E espero poder também fazer com que vocês sintam que fizeram a escolha certa na minha pessoa. Podem ter certeza que tudo farei para merecer estar convosco nessa ordem muito bonita que é a Ordem Templária. Era isso. Doutor Sérgio, obrigado aí pelas palavras. A gente sempre acha importante, né, tanto escudeiros como postulantes se manifestarem, né?
do sentimento que eles observam nas reuniões e tal, até para começar a se inteirar, participar, e esse é o sentimento de fraternidade, de irmandade, né? Então, ombro a ombro, todos juntos aqui, sempre um ajudando o outro. Ninguém sabe mais que ninguém, então a gente está sempre se ajudando e sempre buscando melhorar aqui, tá? Muito obrigado pela tua participação de hoje, tá? Fica realmente muito feliz pela tua participação, tá? Passar a palavra para o irmão Sideni, Grão-Prior do Sul, Sideni Moratelli. A palavra, Grão-Prior. Só fazendo uma correção, eventualmente o grupo me chama de Grão-Prior. Eu não sou Grão-Prior, sou Prior. Grão-Prior é o Fernando Bacelar. Tá certo, desculpa. Só fazer essa correção. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é parabenizar o grupo de Criciúma, a Comendadoria dos Cavaleiros de Enoque, pela essa iniciativa de promover esse debate, né? Parabenizar o Ricardo pela excelente apresentação, é fantástico, foi um trabalho de excelência mesmo, né? E agora vamos entrar no questão técnica. Eu queria pegar o gancho no assunto do Max, ou seja, que falou da origem da iniciação dos Templários, né? Então, eu queria só ler uma pequena passagem rápida do livro do Adelino Figueiredo, Os Templários, que fala exatamente isso. Quando os Templários foram alojados, quando eles instalaram como ordem e ganharam os alojamentos, as ruínas do antigo Templo de Salomão, então tem uma passagem bem interessante aqui no livro que diz o seguinte, ó: os pobres cavaleiros de Cristo, assim chamavam os precursores dos Templários, atraído pela sensação do mistério que pairava sobre as venerandas ruínas, não tardou que descobrisse a entrada secreta que conduzia ao labirinto subterrâneo, só conhecido dos iniciados nos mistérios hebraicos. E entraram. Uma extensa galeria conduziu-os até junto de uma porta chapeada de bronze, por detrás da qual devia estar o que durante milênios constituíram o segredo dos levitas. E pararam. Encimado à grande porta, uma inscrição em caráter hebraico prevenia os templários contra o impulso da ousadia. Se é a curiosidade que aqui te conduz, desiste e volta. Se persistir em conhecer o mistério da existência, faz o teu testamento e despede-te do mundo dos vivos. Enfim, para não, já que temos postulantes, escudeiros, não vamos entrar na questão da iniciação, eu paro aqui no assunto, né? Porque quem quer ser iniciado e chega diante da porta, o primeiro passo é: faz o teu testamento, certo? E te despede do mundo dos vivos, porque efetivamente você vai morrer. Vai morrer no homem que é atualmente, né? E aí, convalidando as palavras de João, né, eu vou pegar os dois versículos que são mais importantes do capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5, né? Jesus replicou-lhe, no capítulo 3, quando ele debate o assunto com Nicodemos, né? Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ou seja, para nascer de novo, não tem outra forma, você não vai ser concebido novamente, é preciso que você morra para nascer de novo. Então, é preciso morrer para nascer de novo, e é exatamente a advertência que era feita aos templários, né? Ou seja, se quiseres conhecer os mistérios da existência, faz o teu testamento e desperte do mundo dos vivos. Se quer fazer a passagem da porta, ou seja, se quer ser iniciado, primeiro preciso morrer e nascer de novo. Só que não basta só nascer de novo, né? E aí vamos para o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer quer dizer, morreu e renasceu, né? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Então, é preciso entender, no rito de passagem, no rito de iniciação, que não basta morrer o velho homem. Você tem que renascer, e ainda no renascer, você tem que renascer 2 vezes. Não é apenas uma vez o renascer.
É renascer na água, que é o batismo natural, né? Ou seja, a água representa a purificação pelo batismo. Mas você tem que renascer em espírito. Então, efetivamente, a iniciação não é apenas o renascer pelo rito de iniciação. Quando você vai lá em Carangola, faz o teu rito de iniciação, você está renascendo em água, você está sendo batizado dentro da água, ok? Mas isso é só uma parte da tua iniciação. A tua iniciação agora que ela vai começar. Ou seja, daqui para frente você tem um outro processo de renascimento, que é o renascimento espiritual. A gente fala isso no seguinte contexto. Hoje nós temos inúmeros cavaleiros templários, que são cavaleiros templários capa e espada. Ou seja, tem o manto, tem a espada, e efetivamente tem uma venera que lhe diz que identifica como cavaleiro templário. Mas o templário espiritual, aquele que renasceu em espírito, ainda temos poucos. E eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita nesse sentido. Então, essa era a contribuição que eu tinha para dar, sem querer ultrapassar os limites do que os postulantes escudeiros possam ouvir, certo? E deixo o meu nome, non nobis Domini, non nobis sed Domini, tudo da glória para todos. Certíssimo. Obrigado, Prior, Sedenir, Moratelli. Agora eu vou passar a palavra para o Grão-Mestre. Grão-Mestre, é uma grande honra a sua presença aqui com a gente, nossa comendadoria. Está com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos, que a paz esteja convosco. E parabéns pela explanação do irmão Ricardo, né? Porque todo conhecimento, ele abre a mente ao entendimento que está além do horizonte, mostrando que além do horizonte existe luz, né? Então, o conhecimento que ele é público, ele serve justamente para isso, para nos trazer informações para nos mostrar que existe algo além do horizonte, né? E a preparação do postulante, do escudeiro, do cavaleiro, ela está basicamente na abertura do coração, né? Quando eu fui iniciado na parte mais secreta da ordem, foi em Palma de Maiorca, eu saí daqui de Carangola, fui a Vitória, Vitória, São Paulo, São Paulo, Lisboa, Lisboa, Barcelona, Barcelona, Palma de Maiorca. E, sinceramente, eu não esperei nada e nunca espero nada, porque quem espera acaba se decepcionando, né? E a iniciação, ela é uma luz que se acende por despertar do espírito, né? O irmão Sideni já falou, e o irmão Eduardo, o irmão Rafael já citaram João, né? E João, ele codificou todos os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E o que a gente entende é que para vestir uma roupa nova é preciso que a gente tire a roupa velha, né? Então é preciso que a gente se abra, que abra o coração. Se o coração não estiver aberto, né, se nós não nos entregarmos, a iniciação não tem nenhum valor, né? Porque nenhuma iniciação ela se torna autêntica se o iniciado não desejar renascer, se ele não quiser ser curado, como o próprio Cristo já disse. É preciso querer ser curado, é preciso estar com o coração aberto, é preciso se colocar diante do altar do Sancta Sanctorum e dizer: eis-me aqui, Senhor, com o coração aberto, na certeza de que o Senhor, ele ouve o nosso coração, né? E
a colocação do Max, quando diz que não consegue ver diferença entre a iniciação e o rito de passagem, é real, né? Porque tudo está no caminho. A gente começa a caminhar, é como quem vai subir uma montanha, né? Cada passo é importante, cada passo é um pedaço do caminho. E quando o Max citou também a questão do time, com 80 e tantos por cento de vitória, né? Eu me lembrei que o rito que a iniciação de um jovem índio, vocês já devem ter ouvido falar, ele é levado para o alto de uma montanha e na beira de uma mata, então ele é vendado e ali ele vai passar a noite inteira vendado, né? Então ele escuta os barulhos, ele escuta os animais andando, né? Então ele passa por toda aquela situação, por todo aquele pavor, e é dito a ele que ele só pode tirar a venda, que ele vai se tornar um homem no dia seguinte, quando o sol nascer, né? Então, quando o sol nasce, que ele tira a venda, ele viu que ele não estava sozinho, que o pai dele estava o tempo inteiro sentado ao lado dele. Eu vejo muito a ordem templária, com todo o respeito que eu tenho às demais ordens, como uma ordem de irmandade, como uma verdadeira irmandade. E eu acho que o Sideni pode falar isso até melhor do que eu, sobre o acontecido esse final de semana passada, né, onde tiveram irmãos aqui de vários estados do Brasil, como nós somos irmãos, né? Irmão ama irmão, irmão respeita irmão. Isso é que é o negócio, né? Não se ama as pessoas da boca para fora, não se perdoa as pessoas da boca para fora, não se é honesto, como diz o Fernando. Não basta dizer que é honesto, tem que ser honesto. Não basta dizer que é bom, tem que ser bom. Não basta dizer que é justo, tem que ser justo. Não basta dizer que perdoa, tem que perdoar. E na questão do perdão, eu digo até mais do que isso, né? Eu tive um grande mestre, que já está no segundo andar, que ele dizia que um justo não perdoa. E eu custei entender por que um justo não perdoa. Porque um justo não guarda ressentimento, ele não guarda ódio, ele não guarda rancor. Ele aprendeu que a responsabilidade do outro é a responsabilidade do outro. Que na hora do juízo, cada um presta conta daquilo que fez na terra e ninguém presta conta pelo outro. Então, renascer, iniciar é justamente isso. É buscar ser melhor a cada dia para que a gente possa, no dia da passagem, estar tranquilo, né? Eu costumo dizer, eu moro aqui sozinho, quem conhece aqui em casa é razoavelmente grande, né? E eu moro aqui sozinho. Se eu souber que vou morrer agora, eu deito ali na sala e vou entregar meu corpo e agradecer por ele ter me servido conscientemente de que eu procurei fazer aquilo que era possível. Não sou um homem sem pecado, sou um homem que careço da misericórdia de Deus, mas eu acho que cada dia na vida da gente, as provas são colocadas à nossa frente, né? Então, nós iniciamos na medida em que passamos pelas provas com um bom coração, sempre tendo a fé como princípio e o amor como base para que nós possamos, então, atravessar as fronteiras do material para o espiritual. Acredito que é isso que parabenizo o irmão Ricardo por ele fazer essas colocações. Parabenizo os irmãos por estarem sempre estudando. E esses estudos, naturalmente, servem de informação para cada um de vocês para saber que, além do horizonte, existe o sol. E para chegar no sol, depende de cada um de nós, né? Para ser curado, depende de nós. O Cristo não curava ninguém que não queria ser curado. Então, eu preciso querer. O mistério é muito simples. Tudo se resume no amor.
tudo se resume no amor. A grande iniciação é a iniciação do amor. É a iniciação da entrega ao amor ao próximo, a reconhecer no próximo a presença de Deus, a reconhecer em tudo e em todos a presença de Deus. E quando a gente faz isso, realmente nós vamos nos transformando no iniciado. Naturalmente, durante esse caminho, muitas dores a gente passa, né? Muitos dissabores, muitos tropeços. E essas dores, esses dissabores e esses tropeços são justamente para avaliar o tamanho do nosso amor, o tamanho da nossa postura na iniciação que nós temos para ascender da matéria ao espírito. Então, agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês, eu amo vocês, pode ter certeza disso. Ricardo? Opa, então, mestre, muito obrigado pela presença, eu acho que enaltece os nossos encontros, eu acho que é muito importante essa presença, e muito obrigado, eu acho que essa parte como a gente até comentou, sobre sobre a iniciação que a gente teve, então a gente está no caminho, né? Então todos os nossos ritos de passagem, todas as nossas transformações continuamos nesse caminho. Então houve esse chamado que o D'Angelo comentou, nós estamos entre irmãos, então nós estamos juntos, então assim a gente caminhar junto com os irmãos em passos diferentes faz com que, né, nós sejamos humanos. Então quero agradecer novamente a presença e toda a colocação nas suas palavras. Muito obrigado. Então, meus irmãos, obrigado, Albino, pela presença, grão-mestre, né? Obrigado pela presença, é uma honra para nós, realmente. Como o Albino falou, além do horizonte tem o sol, né? Todo conhecimento, às vezes, não é nada se a gente não entender que tem um sol brilhando lá, que é a palavra de Jesus, e a gente tem também que buscar isso, tá? Todos nós, todo dia. Estar e praticar, né? Obrigado, meus irmãos, pela presença de todos aqui nesse dia. Agradecer, né? E informar que na próxima reunião o irmão Marcos vai falar sobre a numerologia, né? Sobre o número 1, 2, 3 e 4, numerologia sagrada, vai fazer uma explanação bem bacana. Quem estiver assistindo também nosso vídeo aí pelos canais do YouTube, também se inscrever no canal, se quiser informações sobre os Cavaleiros Templários no Brasil e no mundo, entrar no site granpriorato-do-brasil.com.br, né? Lá tem todas as informações necessárias para você saber sobre a nossa ordem dos Cavaleiros Templários, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima reunião. Vamos encerrar aqui a nossa gravação.